Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Em mais um Labuta Podcast, nesse segundo episódio no mundo do agronegócio, que a gente vai estar conversando. Hoje eu tive a honra de receber Zucal, da RKF. Tudo bem, Zucal? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, cara. Foi um prazer estar recebendo você aqui Prazer para meu. a gente ter um papo do agronegócio. Beleza. Mas antes da gente estar conversando nesse papo, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Beleza. E você que está aí em casa e tem vontade de fazer um estúdio, seu podcast, ou ter a gravação com a qualidade profissional, vem aqui para Nexus Studios, onde o nosso QR Code vai estar aparecendo aí na tela, e é só você escanear que entre em contato com eles e vocês conseguem ter um orçamento. Além da Nexus Studios, a gente também tem aí como patrocinadora a Unique Travel, que a sua próxima viagem pode ser com a Unique Travel, tanto quanto na área corporativa, tanto na área de lazer, de passeios. Então, você vai fazer alguma viagem de trabalho, alguma feira que você tenha vontade de ir e está com dificuldade de fazer o seu pacote de viagens, é só falar com o pessoal da Unique, que também vai estar aparecendo o nosso QR Code aí na tela. Aí escaneia e vocês conseguem entrar em contato com eles. E a gente também tem a nossa nova patrocinadora, que é a Ítaca Seleção e Recrutamentos. Que se você está procurando emprego, ou seu primeiro emprego, alguma oportunidade de trabalho, ou até querendo mudar, entre no nosso banco de talentos da Ítaca, que vai estar aparecendo aí o QR Code com o nome Banco de Talentos, e aí você lança seu currículo. Agora, se você está do outro lado da ponta, querendo contratar com processos seletivos burocráticos que hoje você não está conseguindo fazer aquilo com a qualidade para trazer os melhores profissionais para a sua empresa, entre em contato com a Ítica também, que o time lá vai estar conversando contigo para entender sua demanda e trazer os profissionais que você está precisando. Corre lá que o pessoal tem um banco muito, muito bacana de currículos. E já puxando um pouco para o nosso assunto, Zucal, hoje o viveiro de vocês de mudas fica aqui em qual região do Vale? Na verdade, nós somos três unidades, né? Uma fica em Juazeiro, ali na região de Tamotinga, saindo para Curaçá. O Certo. outro é aqui em Petrolina, fica ali em frente ao aeroporto. E Uhum. agora a gente abriu agora uma terceira unidade que é no oeste da Bahia, em Barra, que também é Barra. Rio São Francisco ali. Ah, mais embaixo do rio. Mas, na verdade, mais em cima, né? Lá no oeste da Bahia, indo para Barreiras. Indo Sim, para sim, Barreiras, sim, ali sim. depois você pega a Irecê, Xique-Xique, aí você atravessa o Rio São Francisco, justamente em Barra, para ir para Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Ah, entendi. para ir para o oeste da Ah, Bahia. agora lá, qual é a cultura que eles estão É uva cultivando? também, Uva é também uva lá? também, é uma nova fronteira que vem crescendo lá, bem forte. Tem umas características bastante específicas para lá. é, e tá aí, vai Hum, crescer, vai ganhar potencial muito grande para a fruta de uma maneira geral. É uma nova fronteira, é uma divisória aí geográfica entre o que é fruta e o que é grão. uhum. Então é bastante promissora. Massa, massa. E aí, nessas três unidades, vocês ficam nessa parte de produção de mudas, correto? Exatamente, exatamente. Mas, vamos lá, para a primeira pergunta de leigo que eu vou dizer assim. Como é que é feito a muda da uva? Eu sei que tem que ir para o laboratório, tem que fazer uma seleção. Como é que é feito esse Isso. processo? A grosso modo é você pegar uma estaca que vai ser o seu porta-enxerto e pega um ponteiro que vai ser a variedade que vai produzir, junta uma com a outra e aí você tem produzindo lá em cima a variedade que você quer produzir e aqui embaixo um porta-enxerto que vai ter umas características que te agregam à variedade que vai produzir. Pode ser que ajude na Que é o cavalo que o coloração, pessoal que é chama, o né? É cavalo, o cavalo e o exatamente. porta-enxerto. O cavalo é o porta-enxerto. Ah, O enxerto é o ponteiro. sim, enxerto, o cavalo é o porta-enxerto O com o cavalo é o ponteiro que vem. porta-enxerto. O cavalo é o porta-enxerto, Uhum. justamente. Aí o porta-enxerto tem um monte um leque de diferentes variedades e ponteiros também, e aí você agrega de acordo com a característica do solo, com o manejo mais afim que o consultor, que o fazendeiro tenha. Agora, por que que só existe um tipo de cavalo ou é variado? Não, Como é que é não, são isso? muitos, são muitos. A escolha do cavalo, é, primeiro você tem que entender que a parte de baixo ela foi desenvolvida para viver no solo, para ter um sistema radicular. Então ele tem várias características, ele tem característica de suportar mais solo alagado, de
suportar mais solo salinizado, de ter uma capacidade diferente de absorver diferentes nutrientes, então isso vai dar maior ou menor vigor para a planta. Uhum. Ele pode ou não ter uma compatibilidade maior ou menor com o ponteiro, então às vezes você tem um porta-enxerto que é muito bom, mas é incompatível com o ponteiro ou de difícil manejo. Então, isso são são várias variáveis que E vêm. são várias variáveis que tem. Então, o primeiro ponto, eu tenho que saber onde é que eu vou querer estar plantando a minha uva Isso, e também qual é a variedade que eu vou ter lá em cima. A partir exatamente. dessas duas variáveis, eu sei o que é que eu Exatamente, consigo. exatamente. E a qual manejo você se adequa mais? Uhum, E qual a sim, finalidade da sua uva também, né? sim, sim. E nisso, a gente vai escolhendo e vai tendo a produção. Isso. Hoje, qual é a variedade de uva que tem mais crescido na sua ótica, na região do Vale de São Francisco? Aqui o Vale de São Francisco tem um potencial de ser vanguarda muito grande. Então aqui, hoje a gente tem várias empresas de melhoramento genético que estão atacando forte aqui o Vale de São Uhum, Francisco, exatamente por essa característica de introduzir uma variedade e menos de 2 anos depois você já está com essa variedade entrando firme no mercado. Isso em outro país é impensado. Você liga para mim hoje, se esse material não está nem no Brasil, esse material vai ser trazido da Califórnia, por exemplo. A gente propaga esse material aqui com 60, 70 dias eu estou te entregando a muda, com 14 meses depois você já está produzindo. Isso em qualquer lugar do mundo é impensado. mas Isso, isso vem justamente pelas condições climáticas, pela isso região que a gente consegue ter tudo isso, né? também, também, pelas condições climáticas e pelo potencial de vanguarda que até o próprio produtor daqui tem. Uhum, Tudo isso tem um custo, né? Você está na frente, você não acerta todas, sim, você erra sim. muito, isso sai caro. Isso sai caro, mas mesmo assim o Vale de São Francisco está sempre à frente, é sempre o primeiro país no mundo a colocar as variedades no mercado, na Europa, então é um interesse muito grande das próprias empresas contarem com a gente aqui. Certo. E dentro dessas variedades, hoje eu sei que tem a questão daquelas variedades que são patenteadas e Isso, as que não são patenteadas, né? isso, É, essa patente, pelo que eu entendo, seria um laboratório, ele fez um melhoramento genético por alguma situação, isso. e aí para você produzir essa variedade, você precisa ter autorização daquele laboratório para fazer o Exatamente. porta-enxerto dela, certo? Exatamente. É uma variedade protegida. Hum, Então eles fazem um cruzamento, que aí é uma pergunta que todo mundo faz, como é que faz cruzamento para propagar a uva sem uhum, semente se não tem a semente, mas isso é outro assunto. E aí você faz essas empresas de melhoramento, eles têm um banco uhum, de genética, onde eles sabem quem é a mãe, quem é o pai, faz uma série de cruzamentos, e pelo conhecimento deles, eles sabem que característica cada pai ou cada mãe pode agregar. Por exemplo, se você escolhe um determinado pai, porque sabe que todas as frutas que vêm, todas as gerações seguintes que vêm, ela apresenta um cacho bem ombrado. Então uhum. ela entra na sua linha de cruzamentos para conseguir a variedade. Mas isso é muito complexo. Quando pra você ter uma ideia, quando você faz o cruzamento, você seleciona pai e mãe, coloca a parte masculina e a feminina forçadamente na flor, é, cada cacho vai ter 20 bagas. Uhum, Cada baga vai ter 4, 5 sementes. Cada uma semente é um indivíduo diferente. Então você faz o cruzamento e não é simples. Aí você tem que também contar com a sorte e com muita repetição, muito ensaio, e aí vai o olho clínico do geneticista de saber mais ou menos para que lado ele tem que ir. uhum. Depois de feito essas plantas, lá no campo deles ainda, eles fazem a propagação e aí eles veem o fruto e você tem lá 1.500 plantas, dessas 1.500 você começa a eliminar. Aqui não te interessa, aqui não deu caixa, aqui o formato é ruim, Faz a aqui o seleção, né? gosto é ruim, começa a eliminar, eliminar. Então dessas 1.500 sobram 3. Dessas 3 você vai e tira desse seu campo experimental e passa e aumenta a propagação. Uhum. Essa propagação aí você vai ver se tem mercado, se o mercado aceita, se de uma maneira geral você consegue realmente ter produtividade competitiva, se você consegue produzir bem, se a uva vai ser boa, se ela é resistente à doença.
e aí vai. Aí para Sim, chegar a sim. uma variedade aqui é uma labuta Cê- pesada. Não é só, vou fazer um Não, cruzamento aqui vai dar certo. Tem exatamente, todo esse exatamente. processo, toda essa cadeia, né? Isso, toda essa cadeia. Agora, vamos lá, o laboratório de genética pegou, fez aquele viveiro, fez aquilo, ó, achou a variedade, achou mercado, Isso, beleza. Eu vou propagar. isso. Como é que chega para você no viveiro essa variedade para você fazer esse Pronto. porta-enxerto para fazer essa Pronto, pra você propagação? ter uma ideia, essa propagação foi feita e foi decidido lá por exemplo, nos Estados Unidos ou Israel, onde for, foi decidido lá que essa é uma variedade que tem potencial de mercado e que as características têm grande possibilidade delas virem para o Brasil e funcionar. Aí elas vêm para o Brasil, aqui é feita um teste de validação de cultivo e uso. Essa é obrigatório para introduzir o material genético. Uhum. Você faz esse teste aqui, você vai e planta. Pode cultivar? Pode. Ela vai crescer, vai virar uma planta bonita, pronto, beleza. Então, vai dar o cacho. Então, ela é validada para cultivo. Esse cacho, ele tem o que se fazer com ele, você vai conseguir vender, então você confirma junto ao Ministério da Agricultura que você tem uma variedade que é válida para ser cultivada e ser usada no Brasil. Essa variedade aí você vai registrar no Registro Nacional de Cultivar e aí é que fica valendo uma variedade. Tenho ainda que agregar que para essas variedades que vêm de fora, o pessoal ainda faz a proteção. Então, você tem para começar a propagar, eles só permitem depois que essa genética entra no sistema de proteção de cultivar, que é o que garante a eles ganhar royalty para quem quiser propagar Propagar, né? e proibir quem for propagar sem autorização deles. Tá. Você falou o sistema cultivar. É. São bancos de informação que existem no Ministério da Agricultura, que é o Registro Nacional de Cultivar, que aí tudo que é plantado e comercializado no Brasil tem que estar registrado nesse registro de cultivar. Uhum. E, em paralelo, tem o sistema de proteção da cultivar. Se é uma cultivar que você desenvolveu, tá? Você entra, tem que provar que essa cultivar não existe, não é você achar no meio do mato e você tem que provar que essa cultivar nunca existiu e que você agora está gerando ela e você vai proteger e você tem o direito de controlar a comercialização dela. Vai comprar royalty, vai fazer o que quiser. Sim, Por exemplo, entendi. só para te ilustrar, Hum. a Vitória é uma variedade protegida também. A uva A Vitória. uva Vitória ela é protegida, só que o sistema de cobrança de royalty da Embrapa é diferente. Hum. O sistema de cobrança de royalty da Embrapa, eles cobram do viveiro, não são todos os viveiros que são licenciados para fazer a propagação Da da Vitória. Vitória. Não sabia E ele, disso. e ele cobra do viveiro 7% sobre o valor da venda da muda. Depois você vai produzir o tanto que quiser e vai vender pelo preço que quiser e da maneira que quiser. Uhum. As empresas de melhoramento, essas que vêm dos Estados Unidos, de Israel, é diferente. Você, além de ter que pagar, eu como viveirista, tenho que ser licenciado por eles. Certo. Eu pago uma parte, você como produtor tem que pagar pelo pacote tecnológico, você como produtor tem que pagar pelo plantio e depois você como produtor ainda paga mais uma porcentagem sobre a nota fiscal sua emitida em toda a venda. Então, a gente vê que tem duas mudanças nesse formato de cobrança de royalties. Uma das coisas que eu já vi bastante que falam da Vitória, eles criticam isso porque acaba que a Embrapa ela não consegue ter uma lucratividade que se, um exemplo, a uva Vitória fosse patenteada tanto quanto na Aham. compra quanto na venda e tivesse essa parcela para a Embrapa, ela conseguisse financiar para É, novos projetos, né? é. E aí vem, pô, não deveria ter feito isso antes? Daria para fazer agora? Como é que funcionaria isso? É. Então eu vejo que o poder público tem essa finalidade de ajudar a desenvolver, mas também tem que saber como é que vai se refinanciar nessas novas É, pesquisas, né? é. Porque eu Aí, vejo que para eles assim não tá ruim porque tá pegando essa ponta, mas é isso. suficiente. Pô, os laboratórios de fora não estão fazendo isso. Por quê? Mas vamos lá. Aí vai uma discussão meio filosófica nisso aí, que aí vai muito Vai. tempo ainda, mas deixa eu só dar a minha opinião. Não é que é o sistema, o problema não está no sistema da Embrapa cobrar ou não por nota. Isso aí pode ser, pode não ser, pode caminhar para esse lado. O que acontece é que, por exemplo, para você vender uma uva, citando uma A15, uma Cotton Candy, usando esse nome,
As empresas têm aqui uma equipe que faz um controle de qualidade e você só vai colocar uma Arra 15, uma Cherry Crush, uma Cotton Candy no mercado se essa uva que você está embalando Tá no padrão. atender todos os padrões que eles querem. Porque uma Cherry Crush, uma Cotton Candy, são uva que você vai comprar um aqui, vai comprar outra em São Paulo, vai comprar outra em Berlim, vai comprar outra na China, e todas elas têm que ter O mesmo o padrão. mesmo padrão. O mesmo padrão. Então, quando você compra uma variedade dessa, e essa é outra parte da conversa. Além da toda a parte genética, ainda tem o registro da marca, né? Sim, Então, sim, sim. às vezes eu acredito que vai começar a haver mudança na genética das plantas, mas a marca registrada, por exemplo, a Cotton Candy ou a Arra 15, isso aí eles não vão largar nunca, mesmo que ele mude a genética da planta. Sim, 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 entendi. Mas hoje, qual é o processo de um viveiro precisa ter para justamente Pronto, receber essa genética? exatamente. Eu quero, seu viveiro está querendo produzir a Tem que ser Raquins. credenciado. Tem Como que é ser que é esse credenciado. processo? Tem que ser credenciado. Tem que Tem que ser gerenciar. credenciado. Você tem que ter a visita do pessoal e eles têm que achar que o trabalho que você faz é compatível com a qualidade da fruta que eles querem colher lá na frente. Porque a finalidade deles é realmente colher a fruta lá na frente. Sim, E sim. essa fruta vai entrar no mercado de acordo com os cálculos deles, no momento certo, na quantidade certa, para atender o mercado mundial. Para isso, a muda tem que ter qualidade para que o produtor consiga responder dessa forma. Então eles vêm e te fazem o seu credenciamento. A Embrapa também é a mesma coisa. Só finalizando a questão da Embrapa. A Embrapa, na verdade, o retorno do dinheiro dessa vitória não vai para o Embrapa. melhoramento genético de uva da Vitória. Você faz uma guia de recolhimento da União, vai para a União e acabou. Ah, entendi. Entendeu? Então não adianta isso aí. Outra, a Embrapa cobra do viverista pela propagação. E também não faz nenhum tipo de controle de qualidade no produtor para que realmente a uva que seja vendida como Vitória atenda obrigatoriamente determinado padrão. Então, você não tem esse respaldo, apesar da uva Vitória ser muito boa, ter um potencial incrível, não tem ninguém que diga, ó, essa uva Vitória tá verde, você tem que esperar um pouco. Essa uva Vitória sua tá podre, choveu, rachou, não embala. Não, não existe ninguém e não existe nenhum controle, tipo né? de controle e nenhum tipo de punição. Dessas outras empresas, se você fizer isso 1, 2, 3 anos, você não é mais interesse deles. Acaba que o fazendeiro vai Você é perdendo a produção. descredenciado. Você é Sim. descredenciado, você não tem autorização para aumentar a sua área e se bobear eles vão mandar arrancar. Ai, rapaz. E aí acaba que isso é bom, mas é ruim. É bom pro consumidor que mantém aquela qualidade. É bom para o consumidor E- manter a qualidade e o produtor ele tem que ser agora um produtor de excelência para E- poder oferecer esse produto de excelência. Sim, sim, sim. Eu vejo que isso acaba favorecendo, como você falou, o aumento dessa produtividade, dessa Isso, qualidade da uva que tem aqui isso, no Vale. Isso. Que hoje já é isso. mundialmente conhecida, que, Isso. como você falou, você sai daqui, quem viaja na Europa, tem relatos que encontram uva em fácil acesso do Vale de São Francisco, sabe? Aham. E acaba que isso vale tem um grande potencial. E um desses potenciais que vem falando bastante atualmente é essa mudança que teve do governo chinês, que agora a gente teve essa liberação para a China, né? Aham. Dentro do viveiro hoje, dentro do viveiro, você já sentiu algum aumento dos produtores querendo produzir mais uva com essa expectativa do mercado chinês? Na verdade, a expectativa do mercado chinês é uma expectativa que vem há muito tempo, é um processo que vem amadurecendo e tudo, e agora a gente vai começar a colocar as primeiras uvas lá. Obviamente que é tudo um crescimento, que é tudo um potencial grande. A China, para você ter ideia, hoje é o maior produtor de uva. Só que tem chinês para comer uva que não acaba, né? É muita, Então cabe muita uva. é um mercado consumidor muito Eles grande, são um né? território muito grande, então eles também vão ter capacidade de colocar eles se abastecerem de uva ao longo do ano inteiro. Só que é um mercado muito grande. É um mercado muito grande. Você pode entrar com o que eles estiverem produzindo, o maior do mundo, você pode entrar que vai ter chinês bom pra comer, consumo. rapaz. Vai ter bom consumo. Agora, qual seria a diferença da uva do Brasil e a uva da China?
Teoricamente, se são as uvas patenteadas, se é uma Cherry Crush, se é uma Cotton Candy, se é uma Autumn Crisp, qualquer uma dessas três, a Autumn Crisp tem que ser a mesma aqui, a mesma na Europa, a mesma na China, seja produzida aqui, se a gente comprar uma Cotton Candy aqui, produzida por uma empresa de, de Petrolina, ou por uma empresa da China, ou por uma empresa da Índia, ela tem que ter o mesmo sabor. Então, essa é O padrão. é mais ou menos aí como a Coca-Cola. Sim, A sim, sim, Coca-Cola tem sim. que ser Coca-Cola em qualquer lugar. Você pode ser pela água, essa aqui é mais assim, é mais assada, mas é Coca-Cola. Você vai identificar isso como Coca-Cola sempre. Mas hoje, uma das coisas que eu já ouvi bastante falar, eu estou reproduzindo isso, é justamente o paladar do que o consumidor vai ter. Então, você fala que o paladar do europeu é um paladar mais doce. O paladar do chinês seria o quê? As variedades que a gente tem aqui já estariam de agrado a eles? Tá sim. Tá sim. Você saberia dizer quais seriam as uvas que eles estão mais querendo mandar para lá atualmente ou Não, não? para você ter uma ideia, foi muito famosa aqui, se produziu muito no Chile também, uma uva grandona chamada Red Globe. Hum, Red Globe a gente produzia aqui, era muito produtiva. Depois aconteceu uma doença que limitou muito a produção dela, mas essa Red Globe, aqui no mercado interno e até na Europa, ela tinha que ir com a cor vermelha mais escura, mais hum. intensa. A China não quer, a China quer vermelha, 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 de preferência mais para rosé. Então são Vermelha, características do mercado. vermelha morango, vamos dizer assim. Isso, mais ou menos. São características de mercado consumidor inclusive o Peru, onde a uva Red Globe eles produzem muito lá, ela pega a cor muito fácil, eles têm dificuldade, eles têm que ensacar o cacho para ele não pegar demais cor, porque senão o mercado chinês rejeita, mesmo ela tendo o mesmo sabor. Mas como é que aumenta essa coloração? É Insolação, tudo, é minerais? tudo, é É tudo. uma composição, É nutrição, é período de uma noite mais luminosidade? fria, Hum. um porta-enxerto, um tratamento são um Então, leque de trabalhos que você tem, a hum, sanidade da planta sim, também. sim. Então, se uma mesma área, com as mesmas variedades, tiver o mesmo manejo, o mesmo cultivo, mas tiver algumas variáveis como clima, duração de sol, isso Vai vai ter diferença, influenciar. vai influenciar, Entendi, vai entendi. influenciar. E hoje, assim, dentro do Vale, a gente está começando a ter a geração da agroindústria, né? Que vem a questão dos vinhos, dos frisantes que está começando a Isso, ter. Qual é a do diferença suco. dos sucos também? Qual é a diferença dessas uvas que são para suco e para frisantes ou as uvas de mesa? Qual é Isso. essa diferença que tem desses tipos? Na verdade, Ou é o cultivo? Quais são as a diferenças? diferença são variedades diferentes, embora que, por exemplo, com a uva Isabel, você pode comer ela, você pode fazer suco, você pode fazer vinho. A uva Uma uva Itália, coringa. a velha, não, a velha Itália mesmo hoje, ela é utilizada muito para compor vinho branco, para compor espumante, porque ela agrega um sabor moscado, aquele sabor moscado que o Uhum. pessoal gosta muito no vinho, é utilizado também. Mas você tem as variedades tradicionais que realmente te dão um apelo mais de vinho, um Chardonnay, o vinho branco aqui do Nordeste eu acredito que vai andar muito para frente. Qual é? Desculpa. O Chardonnay, por exemplo, que produz um vinho branco, e ele é um vinho branco bem frutado, e está se conseguindo fazer um vinho branco. A Embrapa mesmo tem uma variedade muito boa que chama Bibiana, que é específica para vinho, que produz um vinho muito bom, muito frutado, e isso tudo vinho branco. E o pessoal está acreditando aqui no Nordeste que tem um grande potencial, principalmente de consumo, né? Sim, sim, Um sim. vinho branco geladinho, o pessoal toma na praia, É porque também entendeu? com o calor que tem que estar bem Exata, geladinho, rapaz. Diferente da exatamente. Europa que estão acostumados mais natural, né? Natural e eles já tomam um vinho mais forte, mais potente, um vinho Uhum. tinto, mais encorpado e tudo. E isso de manhã cedo no domingo, na praia, não combina muito não, né? Tem que ser É mais mudança do refrescante. paladar. É. Uhum, sim, sim. E uma outra coisa que eu vejo que eu sempre fiquei nessa dúvida é quando a gente vai para os passeios de vinícola, a gente vê aquelas espaldeiras, né? Isso. Que seria aquelas.
os pés de vinho que os cachos ficam de Tipo lado. uma cerca. Tipo uma cerca, isso, uma cerca Isso, viva. Aí isso, quando a gente vai para manga de consumo, elas ficam em cima. isso. Por que dessa diferença de produção delas? Na verdade, o pessoal produz vinho também enlatada. Enlatada que é. Exatamente. O pessoal produz vinho enlatada e é mais tradicional o vinho em espaldeira, o manejo do vinho na Europa é em espaldeira, então, inclusive eu sempre falo que vinho é uma das bebidas que você, quando está bebendo, você automaticamente associa a uma paisagem. Você bebe o vinho e aí te vem uma paisagem. E é a única bebida que tem isso. E é uma coisa que a gente tem. E a espaldeira, aquelas montanhas, aquilo faz parte daquele subconsciente que a gente tem ao tomar vinho. Uhum. Então você tem realmente a produção enlatada, mas espaldeira hoje é tá pegando muito forte o enoturismo. São fazendas que botam a vinícola, que tem um parreiralzinho, que na verdade não é um parreiral, umas espaldeiras plantadas. Se você fizer isso em forma dilatada, vai funcionar também. Você vai até produzir. Mas o apelo visual, que eu digo, de uma visita numa vinícola, é você É, ver é, aquilo ali. é a experiência de você estar ali, não é? Exatamente. O Uhum. sensitivo geral, Mas eu acho que perde essa paisagem. Para a fruta, tanto tanto faz. faz. Há quem diga, inclusive, que latada é melhor. Eu já ouvi assim, o que eu imaginava é que talvez enlatada, como você tem uma área foliar maior, um espaço maior, você Isso. tem uma capacidade de produção maior por área, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, conforme for a sua disposição das espaldeiras, você vai ter uma luminosidade maior no cacho, o cacho vai tomar mais luz, então isso faz parte da finalização do cacho para que ele atinja os índices que o enólogo quer que tenha para compor o vinho dele. Então, eu acredito que os vinhos nobres, os vinhos das variedades mais nobres, sempre vão ser em espaldeira. Entendi. Mas é realmente interessante isso. Aqui na região do Vale de São Francisco, a gente vai ter esse passeio lá em Lagoa Grande, né? E Isso, também vai ter em Casa Nova. em Casanova. Hoje teria, assim, por curiosidade, você teria alguma outra fábrica de vinho aqui na região? Toninho, você tem ali realmente em Lagoa Grande, você segue aqui, você É que eu vai, tô pensando passa aqui, eu ali tô lembrando Malhada aqui só nessas Real, tudo, duas. é. Depois você tem Casanova Grande, A quem Miolo, mais? A a Rio Miolo, Sol. a Rio Sol, a Gran Vale, você tem a Bianchetti, você tem uma série de lugares onde você consegue fazer um vinho. É, já está havendo alguns outros projetos de umas vinícolas menores, mais turísticas mesmo, já agregado com Novos modelos de acordo com a com região, né, que vai pousada, fazendo. exatamente, agregado Massa com isso. pousada. Tem umas ilhas aí que já estão colocando as vinícolas, investindo em vinícola, onde você vai realmente num passeio de barco, você pega uma lancha, para lá na vinícola, você tem ou uma pousada lá, ou um lugar para almoçar, ou um lugar para degustar o Nossa região vinho. precisa para trazer É, mais gente para cá para mostrar a beleza exatamente. natural que existe aqui, né, Exatamente. rapaz? Mas tudo isso tem que ser associado a um bom Sim. vinho. Tá fazendo vinho, faça um bom vinho. Então, Tem que são ser os bom. passos. Os passos são interessantes, você ter o apelo turístico, você saber explorar isso, mas o entendimento de como é que faz o vinho, de um bom vinho, da qualidade, de um bom enólogo, de um bom. Agora você não Eu vai dizer acho que que o isso é melhor vinho é o importante. argentino, não, né? Ah, não. Malbec é bom demais, né? Não? Mas aqui já tá tendo um Malbec muito bom também. Aqui não Ah, vale? aqui não, não No vale Brasil, não. né? Não vale não. Ah, Aqui não vale o carro-chefe realmente é o Syrah. o vinho que eu mais gosto também são o Malbec, rapaz. É, Eu o gosto Malbec, bastante. Malbec é bom. Agora, Zuca, uma pergunta que eu tenho é que você é argentino, certo? Isso. Aí você veio morar no Brasil, quando mais ou menos? E na verdade, quando eu nasci em Buenos Aires Uhum. e meu pai em 1970 ele trabalhava lá em Buenos Aires numa indústria de montagem de fábricas, de indústrias químicas, e ele foi transferido para Salvador no início da implantação do polo petroquímico de Camaçari, que isso Massa. foi no início de 70. Aí meu pai veio no final de 69, e em 1970 a gente já estava morando aqui. Agora, como é que você saiu, beleza, para Salvador e estava inserido nesse polo É, petroquímico? Como é que você enveredou para esse lado da agronomia, Pronto. rapaz? Ah, mas aí o caminho foi longo. Meu pai, ainda mesmo trabalhando no polo petroquímico, trabalhou um tempo, depois a mesma indústria, ele foi transferido para o Paraná,
para trabalhar em Paranaguá para montagem de plataformas. Aí ele foi e isso era, em ano eu não vou te dizer não, mas eu estava na sétima série. Estava na sétima série, aí eu já fui fazer a oitava série lá em Curitiba. Uhum. Então nós moramos 3 anos em Curitiba. Depois meu pai foi transferido novamente para São Paulo. Nós moramos mais 5 anos em São Paulo. E justamente morando lá em São Paulo, que chegou a época de fazer o vestibular. E aí eu Aquela boa decidi época do do vestibular, que vestibular. era diferente do que é hoje. Agora esse Enem aí, com esse SISU, agora que é a semana da doideira, agora matricula aqui, matricula lá. Na época minha era diferente. Eu fiz, a gente fazia vestibular e a primeira etapa era diferente e a segunda etapa das escolas federais era, A FUVEST, no caso. na Antiga verdade, FUVEST? não, FUVEST é o vestibular, né? É, FUVEST é que é lá de São vestibular da Paulo. USP. Isso. Aí eu fiz a primeira etapa do vestibular da FUVEST e fiz a primeira etapa do vestibular da Federal de Lavras, que é no sul de Minas. Aí eu passei nas duas, só que na segunda etapa você tem que escolher um, porque todas as escolas federais tinham seu vestibular próprio Sim, e aconteciam todas no mesmo domingo. Então aí já era um SISU, você tinha que escolher ali na hora qual faculdade você ia fazer. Aí eu decidi fazer em Lavras e pronto. E lá, inclusive, que eu conhecia. Hoje a gente é RKF, a gente entrou junto eu, que sou o R, K, que é o Wagner Kiel, e F, que é o Fred. A gente Sim. entrou junto na faculdade, veio e é sócio até hoje. Ah, rapaz, então você conheceu o seu sócio na Na faculdade, faculdade. colega de classe. Colega de classe. Entrou Mas, todo mundo em 86, janeiro de 86. mas por que você escolheu esse segmento? Então, quando eu vim para cá, quando eu me formei em 90, já a minha família já nessa romaria toda, meu pai já estava se aposentando e decidindo voltar para Salvador. Sim, Aí sim. voltou a família toda para Salvador, eu me formei em dezembro de 90 e vim para Salvador, para casa. Uhum. E aqui em casa foi que eu comecei a procurar emprego e tinha na época uma fazenda que chamava Fazenda Frutinó e Catalunha aqui, que na época era uma fazenda grande de tomate. E aí eu apresentei meu currículo lá e me chamaram e eu vim para cá. Trabalhei um Aí, tempão com tomate. você chegou aqui na década de Eu 90. cheguei em abril de 91. Rapaz, Abril de 91 eu cheguei massa, aqui. massa. Aí começamos a trabalhar com tomate. Depois a fazenda deu uma alteração, uma tal de uma reengenharia que tal, aí saiu todo mundo, só ficou eu lá e eu acabei pegando a gerência. Aí eu comecei, a fazenda também tinha manga e uva. Tomate, manga e uva. Tomate, manga e uva. Uhum. E aí, na verdade, no pivô central, além de tomate, tinha. Tomate era na época da produção de tomate, mas também fazia tomate é uma amendoim, cultura cíclica, algodão. né? É cultura anual, né? Manual é o... É anual. Você produz só uma vez no Você ano. produz só uma vez no ano, você planta, colhe e arranca. E Aí planta quando, de novo ano que vem. quando É, não é arranca, uma você cultura bota. perene, é Aí anual. você faz o ciclo, que só chama, né? Exatamente. Exatamente. Aí você entrava com milho para fazer rotação de cultura, ou entra com Rotação de amendoim, ou cultura. entra com Feijão. melancia, ou entra com qualquer coisa. Sim, sim. Entramos muito forte com algodão também, uma época. Massa. Agora sim, a gente já passou umas décadas aí, desde que você começou no agro aqui na região. Já. Como é que era o agro assim? Você comparando, quais foram as principais mudanças que a gente teve no agro quando você estava começando, desde tecnologia, desde É. cultura, até hoje? Como é que você vê essa mudança? Então, quando eu vim, tinha o início do crescimento da uva. A uva realmente estava se consolidando como uma atividade de muito bom retorno. Uhum. A aptidão para a fruticultura aqui sempre foi imensa. Então, os projetos de irrigação que eram usados na indústria para plantar tomate, eles começaram já automaticamente a migrar para a cultura anual. Aí começou a crescer muito banana, começou a crescer muito acerola, começou a crescer muito goiaba e uva e manga também. De todas essas, o que realmente ficou marcante aqui para a região, que realmente cresceram muito, foi a uva e a manga, né? Embora que a gente ainda tenha hoje uma goiaba significativa, tem um coco muito importante, Tem banana tem também. banana Agora, também. tomate deu uma. Eu não vejo muito falar de tomate hoje. O tomate, na verdade, a Petrolina fez parte, Petrolina e Juazeiro fez parte de um caminhamento que existiu da indústria, que ainda existe. Deu uma estancada agora em Goiás, porque lá as áreas são muito grandes, mas ela já veio de São Paulo para cá.
Então as indústrias vieram, todas faziam concentrado de tomate, faziam uma pasta de tomate e vieram se instalar aqui em Pernambuco e Juazeiro, exatamente para usar esses projetos novos e tudo. Só que aqui era uma confusão danada. A gente também, o grupo com que eu trabalhava na Catalunha, na Frutinó, eles tinham uma indústria de tomate. E eu passei 2 anos fazendo a gestão dessa indústria de tomate também. E os contratos eram uma coisa de doido, viu? Porque você tinha um monte de pequenos contratos, aí você tinha que gerenciar todos os processos, a indústria E também foi na época adianta dinheiro. da inflação, Não, hiperinflação. o que matou aqui foi que realmente era muito difícil a gestão. É, você não tinha, você não tinha vazio sanitário, ou seja, você tem um produtor aqui que plantou uma área de 5 hectares de tomate e quando ele está perto de colher, o outro vem plantar. Então as pragas que já se instalaram aqui iam pegar o outro vizinho, aí começou a vir a traça de tomateiro, começou a vir o microácaro, começou a vir um bocado de praga que se perpetuava. E você não conseguiria fazer esse cara arrancar, porque às vezes ele tinha uma criaçãozinha, um bode, uma vaquinha, não sei o quê, que ele deixava lá pastando em cima do tomate. E o vizinho, coitado, morrendo porque a praga vinha. Entendi. Também começou a ocorrer muito desvio de tomate verde. A indústria bancava o cara para plantar todo o tomate, para colher o tomate maduro, para fazer a pasta de tomate. E o mercado maduro, o mercado de tomate verde, faltava mercado, faltava tomate, o preço estourava e os caras desviavam a produção. Isso era uma coisa de doido. Aí o que aconteceu? Chegou Goiás, as indústrias se instalaram lá, com meia dúzia de fazendeiros de 2.000 hectares. Eles cobriam tudo e mais. O cara planta tomate, tira o tomate, planta milho verde, tira o milho verde, planta ervilha, tira a ervilha, planta tomate de novo. Ou seja, consegue fechar o ciclo. O produtor fechava o ciclo com um produtor todo, você rodava a indústria o ano inteiro e com 5 produtores você, aquela dor de cabeça de 15 mil produtores aqui, isso é coisa de doido aqui. Aí realmente isso dificultou bastante, né? Aí a indústria de tomate migrou para cá, mas a região já por si só já estava difícil conseguir produtor de tomate, porque, eu volto a falar, a aptidão dessa região aqui para fruticultura é muito grande. A gente tem um solo muito fértil aqui e o Rio São Francisco acaba que solo, facilita água bastante, e clima. né? Solo, água e clima e gente trabalhando, né? Sim. E A gente pra teve uma desenvolver. Isso. A gente teve uma conversa recentemente com a doutora Chiara, que você conhece, rapaz. E uma das coisas que ela Conheço. trouxe foi justamente a questão das condições climáticas que a gente tem aqui no Isso. Vale, né? Que Isso. acaba que a gente tem luminosidade basicamente meio a meio, dia e Isso. noite, a gente tem água, a gente tem condições, tem terra, então isso acaba favorecendo a fruticultura aqui na região. Eu imagino que também para do viveiro seja mais fácil até de produzir, ou não. Facilita também a produção isso. Para você hoje você liga para mim e fala, ó, eu quero essa variedade com esse porta-enxerto. Se for uma variedade de royalties, você tem que ter autorização do dono da variedade para plantar. Se não, se for qualquer uma outra ou alguma da Embrapa, que você não precisa de autorização para a Embrapa, eu que tenho que depois prestar conta para a Embrapa, você decide agora qual porta-enxerto você quer, qual variedade você quer produzir, e em 60 dias eu te entrego a muda. 60 dias você já está plantado. E Se com você ano, for e no quando, Chile, e quando tá produzindo. e com 14 meses depois de plantado, você está produzindo. Isso se você for na Califórnia, no Chile hoje, para comprar uma muda, ele vai te entregar em agosto de 2026. Nossa senhora. É um prazo tão espaçado assim lá. É um prazo tão espaçado lá. Mas isso por conta de demanda alta, laboratório difícil. Não, porque eles não têm a condição de produzir a muda como a gente tem a muda verde. Entendi, Eles não têm essa capacidade. A muda deles demora 1 ano para ser produzida. Caraca, Demora 1 velho. ano para ser. Ela vem uma muda mais vigorosa em função de tudo, mas você perde essa agilidade. Que para o Vale do São Francisco, que a gente também tem condição e conhecimento para produzir o mesmo tipo de muda aqui. Só que eu tenho que produzir uma muda aqui para te entregar ano que vem. Você não quer.
Hoje E a gente nem quer eu, pressa, né? e nem eu vou querer adivinhar o que é que você vai querer daqui a um ano, porque se mudar de ideia, o que é que eu faço com essa muda? Aí é complicado isso mesmo. Por isso que eles só trabalham por encomenda. E aqui Uhum. ninguém compra lá por encomenda porque tem que encomendar um ano antes. Sim, sim. Acaba que isso, tanto quanto é bom quanto é ruim. Assim, eu falo que é bom pra gente, porque se fora tem essa dificuldade maior, É, acaba que isso, além de ter essas condições climáticas, favorece também até a muda. favorece Que também até a acaba muda. que, por isso que Que tem é, tantos é, laboratórios vindo para essa é, região. é, Faz total é, sentido, é. rapaz. Não, aqui é Que é um. fenomenal, né? Aqui é fenomenal. Aí, volta. E é o que eu volto a dizer. O potencial que tem o Vale de São Francisco de apresentar uma variedade no mercado um ano e meio depois que ela foi desenvolvida e foi decidido que vai se plantar ela, é uma coisa que não tem. Tem Não, precedente, não né? tem não. Não Acaba tem que o não. Não Vale vai tem alimentar. comparação. O Vale vai É, alimentar a boca de todo mundo. é, é. Mas veja, eu queria entender uma construção do Vale de São Francisco, que você estava trazendo, eu estava entendendo que essa questão do tomate era forte e Isso. por questões de vizinhança, né, dificuldade de gestão de contrato, acabou realocando essa A indústria, indústria migrou migrou para São Paulo ou para para Goiás. Goiás. Para Goiás. E aí eu vejo que aquela área que estava parada, o pessoal, o produtor, o que é que eu vou produzir agora? E aí surgiu novas oportunidades, novas culturas, certo? É, na verdade, isso foi acontecendo simultâneo, Simultâneo, né? porque estava cada vez mais difícil conseguir área para produtor de tomate, porque o cara estava ganhando mais dinheiro com acerola, com banana, a banana, por exemplo, se você cuidar direitinho, é um salário quinzenal que você está recebendo aí. Corta a banana, recebe, corta a banana, recebe, corta a banana, Sim, sim, recebe. sim. Agora, depois do tomate, qual foi a cultura que deu esse boom na cidade do Vale? Porque eu vejo que hoje o que está dando um boom maior é a questão da uva. Mas já era uva. Já começou assim na uva? Naquela época veio forte a banana, Uhum. veio forte a banana pela, porque a uva é caro. Para A produzir é cara a implantação da uva. uva é cara. A implantação da uva é cara. Você tem um parreiral para construir, você tem um maquinário bastante caro, bastante específico, você tem muito gasto de mão de obra. Então Uhum. isso limitou a velocidade, mas já existia uva com potencial e tudo. Eu te falo, quando eu vim trabalhar na empresa aqui que eu trabalhei na Catalunha, a gente tinha uva, manga e cultura anual. E cultura anual, ou seja, a uva já existia, já era um excelente negócio. Mas justamente essa dificuldade do cultivo, era do custo para plantar, gente para trabalhar, É. foi E a aumentando. competição por outras culturas que tinha na época, Uhum. né? A banana também era uma boa coisa, a acerola era uma boa produção, goiaba não tinha tanto problema que tem hoje com nematóide, então, que graças à Embrapa, voltando de novo a falar na Embrapa, Sim, a sim, gente tem sim. hoje um porta-enxerto que consegue trabalhar mais fácil com nematóide. Uhum. Que acaba isso que foi afetando as doenças, né? Isso. Ou, desculpa, a doença não. O dermatóide é uma doença que pega na goiaba e acaba Exatamente. acabando uma praga É uma toda, praga de né? solo que come a raiz, entre parênteses, Entendi. falando uma, Uhum. Aí uma coisa, você chegou em 90, trabalhou na Catalunha, Fazenda isso, Catalônia, Catalunha, Futinó. e aí você decidiu em qual momento abrir a sua empresa. Exatamente. E seus amigos, eles estavam aonde nesse momento? Não, eles estavam os três quando houve essa tal desse processo de reengenharia e foi demitido todo mundo, sobrou só eu, aí o cara falou, monte sua equipe aí. Aí eu liguei pro Fred e pro Wagner e falei, não, vem embora pra cá. Aí eles vieram e a gente montou. A gente trabalhando aí nesse processo, foi que teve justamente a invasão do Sem Terra. Hoje é um assentamento lá, a Catalunha. Hum, Aí teve os sem terra entraram e a gente já via também que a possibilidade da gente, como sócios, a gente já tinha até comprado uma fazenda entre nós três. hum, Aí compramos uma fazenda e aí quando teve a entrada dos sem terra aí toda aquela parafernália jurídica, social que acontece. dor de cabeça, eu imagino, Aí rapaz. eu pedi demissão, eu falei, contrata um advogado, porque vocês precisam de advogado, não é de agrônomo, não. Aí eu fui já cuidar da fazenda, já
abriu A sociedade entre a vocês. sociedade entre nós três. No começo, a ideia já foi direto para uva, ou como é que foi esse começo de empreender? Na verdade, logo que eu saí, recebi a demanda de uma empresa que estava refazendo os parreirais, ia arrancar umas plantas, ia refazer, construir novos parreirais, reformar parreirais, e como eu já mais ou menos trabalhava com a manutenção dos parreirais na fazenda, e eu tinha acabado de sair, eu falei, não, vamos entrar nisso aí. Aí a gente começou trabalhando com essa equipe, fazendo reformulação dos parreirais e tudo. Nesse meio tempo, essa mesma fazenda solicitou a gente, e aí já estava a Fred e Wagner nesse processo também, eles ainda trabalhando na fazenda, porque eu fui o primeiro a sair, aí solicitou a gente a produção de mudas para colocar ali. Aí a gente foi, viu como é que fazia o processo todo, conseguiu o potencheto, fez a produção das mudas, entregou essas mudas lá para parreiral plantado e tudo, e as mudas produzindo, e aí engrenou. A parte de montagem de parreiral a gente acabou Deixando mais de lado, né? deixando mais de lado porque é complexo. É complexo porque a gente, por atender a fazendas grandes, tinha que emitir nota fiscal e tudo, então estava sujeito à fiscalização. Então o pessoal nosso tinha EPI, tinha todo o processo de admissão, demissão, todo esse processo que acaba encarece muito, encarece muito, mas que quando você está competindo com um igual, aí fica a joia, porque você vai procurar ser mais eficiente no seu trabalho, tudo bem. Mas a minha comparação de nível de preço era com o seu Zezinho ali no Posto Asa Branca, que tinha mais 3 moleques, e eles iam e montavam o parreiral, e o meu era, por exemplo, R$ 1.500, o deles era 900. Sim, sim. Aí Acabava que justamente quem é os produtores rurais sabe que para você fazer o parreiral tem esse custo. Então, pô, se eu contratar um cara e tiver que pagar nota fiscal, vai encarecer mais. Não, mas tem um pessoal que faz a empleita, fez aquele serviço de 15 dias, fez, pronto. Então acaba que é justamente aí como você está trazendo. Aí me tirou do mercado, não tem problema. E mais, você se adaptou, o interesse, não ele tirou, você se adaptou ao mercado. O interesse nosso, a gente viu que o mais legal mesmo era fazer as mudas. E aí, quando alguém me pedia um orçamento, eu apresentava o orçamento das mudas e o orçamento de construção do parreiral. Aí o cara olhava assim e falava, rapaz, eu queria as mudas desse cara, mas com esse parreiral aqui não tem condição não. Eu rasgava meu papel. Aí eu cancelei, comecei a mandar os orçamentos separados, aí as mudas começaram a andar e o parreiral... Graças a Deus vem na labuta aí com isso. Aí a gente pulou fora. Massa, massa. E nisso foi em qual ano que vocês começaram? Isso foi em 97. A minha idade aí, rapaz, 27 anos. Tá vendo? 97. Ixi. 97 foi o primeiro. Tô velho. Tô ficando velho, rapaz. Passa rápido o tempo, viu? 97, pra você ter ideia, em 91 eu já já tava no agro, rapaz. Em 97 eu já tava desempregado e eu sempre tinha nem nascido. Pra você ver como é essas questões das gerações, né? Vendo? Mas agora estamos que tá na labuta trabalhando, né? Exatamente. Hoje, a RKF, quais são as variedades de mudas que vocês estão produzindo? Todas. A gente tá agora com Viveiro de Barra, a gente tem tanto essas variedades de royalty que vem dos Estados Unidos, como as variedades da Embrapa, como ali a gente está atendendo a uma demanda muito grande que é para muda de vinho. Então a gente tem um jardim clonal, que é de onde a gente tira o material. Jardim clonal é de onde a gente tira o material genético. Sim, sim. Depois a gente dá uma Faz pincelada. A clonagem, né? Depois a gente dá uma pincelada de como é todo o processo de produção, porque como a gente começou no começo, você pega um toquinho de porta-enxerto, mais um toquinho de variedades que você quer, e enxerta e liga, mas tudo isso tem um processo complexo para você chegar nisso. Então, o jardim clonal é de onde eu tiro o material genético. E o jardim clonal lá de Barra é hoje um jardim clonal bastante voltado para as variedades de vinho, porque está tendo uma demanda muito grande de variedades de vinho no Brasil inteiro. Sim, sim. E assim, hoje no Vale de São Francisco, a gente vive principalmente em Petrolina, Juazeiro, essa região mais perto aqui desse centro, a gente tem várias fazendas onde hoje a gente é muito comum. Você vai para o N1, N2 e vê oportunidade de emprego. Então,
esse agronegócio acaba que está trazendo muitos empregos para a região e tem uma demanda muito grande. Isso. Lá em Barreiros hoje já está enfrentando esse desafio dessa quantidade de vaga Ainda não. aberta. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda você tem uma oferta de mão de obra de. Melhor do que aqui É, é, tem mais mão de obra do que aqui no Vale. pronto. Se você colocar aí as vantagens e desvantagens. Desvantagens. Eu não chamaria de vantagens. As Pós e vantagens. contras. As vantagens e os desafios que você tem que vencer. Entre as vantagens lá está a mão de obra menos tecnificada. Então você tem uma oferta grande de uma mão de obra mais bruta, para usar uma palavra errada, mas é uma mão de obra menos especializada no serviço. E você tem como desafio lá desenvolver Essa mão de obra. e capacitar essa mão de obra para ser um técnico especializado em algum serviço, para ser um montador de parreiral, para ser, a gente tem lá, eu levo o enxertador daqui para lá e montei lá uma escolinha de enxertadores. Ou seja, Massa. meu enxertador vai lá, mas eu já tenho uma equipe que eu estou ensinando a enxertar. A gente tem os jardins clonais onde a gente produz o material genético, ele requer uma condução diferente, um amarrio Um diferente. controle, tem que ter todo um controle ali. Todo um controle. E aí a gente vai capacitando as pessoas lá ao redor. Uhum, Entendeu? massa, Então, massa. isso é um desafio a vencer. Não é uma dificuldade, nem uma limitação, nem nada. E você tem como vantagem agregada a grande oferta de mão de obra para que aí você consiga pincelar gente que você vê que vislumbra uma coisa melhor, uma coisa mais refinada. E você tem também gente de trabalhador mais braçal, mais Sim, com sim. a massa de obra. É aquela, o que eu falo muito é que a gente tem que entender qual é o perfil da pessoa, né? Exato. Então, como você tem muita mão de obra, acaba que você vai formando e vai vendo o que é que consegue trazer. Aqui no Vale, hoje, acaba que é muito mais disseminado, por outro lado, né? Que a gente tem muito mais pessoas trabalhando com esse conhecimento de campo, de Isso, trabalho, e isso. favorece que é mais fácil achar esse pessoal. Agora, em Mais ou contrapartida, menos. não, é Também, mais fácil também assim. não. É mais É comum. menos difícil. É menos difícil, é mais comum encontrar alguém que já trabalhou, tem experiência. E lá é formação. Lá você não tem ninguém. Mas aí a parte boa é que, para quem quer investir, para quem quer estar querendo ampliar, produzir mais Exato. uva, lá seria uma boa Lá é uma possibilidade boa de possibilidade, desenvolver, sim. né? É uma boa possibilidade, sim. Massa. Mas, Fica quantos quilômetros daqui? fica a 650 quilômetros daqui. Chãozinho. Mas uma coisa não vai sobrepor a outra, não. Sim, tem espaço para tudo. A pujança, a capacidade, o conhecimento técnico que já existe aqui no Vale de São Francisco, o respaldo de logística, você tem loja para tudo, você tem produto para de qualquer maneira, você tem um aeroporto que você embarca aqui e 15 horas depois já está em Los Angeles para ver uva. Então isso é uma coisa que não vai ser fácil de substituir, não. E não vai se substituir porque a capacidade técnica que tem aqui vai, sem dúvida, ter uma capacidade de se renovar sempre. E além disso, o que tem aqui na região da gente, mas até o Brasil todo, é que a gente tem essa grande capacidade do mundo de produzir alimentos. Isso. Então a gente está trazendo o que a gente tem de natureza para fazer, que é produzir alimentos. Exato. E a quantidade de gente aí no mundo que ainda está precisando se alimentar melhor, nutrir melhor, tem espaço para crescer verdade. nessas áreas, né, rapaz? É verdade. O que eu acho muito interessante que eu vejo aqui do Vale de São Francisco é justamente essa pujança que a gente tem. Na época da pandemia do Covid-19, a gente teve vários problemas, mas aqui na região, em relação ao agro, ele ainda continuou funcionando, continuou trabalhando, sabe? Isso acaba que traz uma vantagem para a região, que quando você passa pela crise, passa por um momento difícil, e aqui, não estou dizendo que foi fácil, como Não foi. para cada segmento teve as suas dores, mas para o agronegócio especificamente, foi uma época boa aqui. Foi. E acaba que a gente Quer consegue. dizer, boa, Não, não boa no foi pra sentido ninguém. de produção, de venda, que consiga. Para Exatamente. eles continuaram tendo essa oferta. É. E o que vem também, o que eu enxergo dentro de toda a tragédia que aconteceu, é a mentalidade das pessoas quererem ser mais saudáveis, ir atrás mais de uma fruta, comer menos industrializados, porque viu a importância que a saúde é, né? Isso. Não, e você sabe que, voltando
ao melhoramento genético de uva, Hum. hoje a gente tem uvas que tem um apelo de um sabor Mais doce, mais amargo. que são uvas especiais pelo sabor ou pelo formato, tem umas que são compridinha. Então Mais essas são uvas especiais. Você tem uvas que o apelo é produção, grande produção, você tem a uva vermelha, você tem a uva branca, você tem a uva negra, mas existe já uma tendência de melhoramento genético onde se busque produzir uva que dentro delas tenha uma característica de ajuda na saúde, como é o vinho. O vinho é bom para a saúde, os Mas diz que é bom pro coração, né? flavonoides e tal. Pronto, na uva já vai vir isso aí. A uva que a gente vai consumir já vai vir com esses antioxidantes naturais. É isso mesmo, antioxidantes. Pronto, antioxidantes naturais. Que no mirtilo tem, que é tal, uma beleza, mas já tem uva aí que tem 10 vezes mais do que o mirtilo tem. Justamente para trazer mais esse apelo. Para trazer esse apelo só de você estar consumindo e a sua alimentação ser o seu remédio. Sim, ser a sua vitamina. A vitamina não tem que vir num pacotinho. Ela tem que vir na sua alimentação de todo dia. Natural. A gente não tem que repor, a gente tem que trabalhar para alimentar e, sobretudo... Então já existe um melhoramento genético que vai agregar esse lado de ser mais saudável, de contribuir mais com a sua saúde, como também um melhoramento genético para que você use menos defensivos. Elas têm que ser mais resistente à doença, mais fácil de manejo e de tudo, para que você use menos defensivo e seja menos agressivo à natureza, né? Uhum, então, a evolução genética também vai caminhando isso aí. Também já está se buscando maneira de as empresas que querem tem o apelo precisam de se manter no mercado com boa produção. E isso é um caminho que vem bom. Isso. Uma das coisas que tem também, que eu enxergo com excelentes olhos, nessa parte de genética, de melhoramento, é pensar que terra hoje é uma coisa escassa. Isso. Então, a gente não tem que querer produzir mais, a gente tem que produzir mais, tem. Exatamente. Mas como é que a gente consegue produzir mais com menos? Certo. Então, como é que a gente consegue aumentar a produção de uma área como é que eu consigo aumentar minha produção na mesma área que eu tenho, né? E aí eu vejo que hoje, a gente aqui no Vale, eu já ouvi vários números, mas eu queria lhe perguntar hoje, qual é a média que você lembrava do começo dos anos 90 de uma produção de hectare de uva para hoje, para entender se você assim, tem algum parâmetro para saber o quanto que evoluiu essa produção por área, sabe? Produzi muito. A evolução foi grande. Quando eu cheguei aqui na Fazenda Catalunha, uma área boa que a gente tinha era Cristina Rose. Era muito boa, ela tirava 2 safras de 15 toneladas por hectare. Era uma beleza. Hoje, se você tirar 25 em uma safra, mal paga as contas. Então você vê que já teve esse aumento, né? Já teve esse aumento de produção, já teve aumento de custo também, teve o equilíbrio no preço. Antigamente se pagava muito mais pela uva do que agora, mas também teve todo um avanço geral em tecnologia, em oferta de fruta, em seu concorrente também está colocando uma fruta boa e ao longo do ano todo no mercado. Então isso aí vai equilibrando. E no lado do consumidor, manter um padrão de qualidade de uva, o cliente volta a comer mais vezes, vai tendo aquela recorrência de alimentos. Se fideliza. E a ideia é que se fidelize a marca. O produtor quer que você seja fiel à marca dele. Então aí vai o sistema de marketing de cada um escolher, mas se fidelizar ao consumo de fruta é bom, e que esse fruto seja uva ou manga é melhor ainda pra gente. A gente aqui como região, a gente tem que a gente tem que consumir bastante, rapaz. Pra gente poder estar vendendo, falando aí, a gente tem que comer muito. Não, mas o que a gente produz aqui, a gente não aguenta chupar tudo, não. Tem que botar o mundo inteiro pra comer. Tem que botar o mundo todo. Mas eu falo que isso lá em casa, rapaz, toda semana a gente tem, todo dia tem manga, todo dia tem uma frutinha, e acaba que isso e peixe, né, que eu sei que seu pai é pescador. Peixe não pode faltar, um menino. Tá até abuso, rapaz, que é tanto peixe painho, café, almoço, janta. Peixe, né? Toma peixe, rapaz, ele não consegue parar, não. Lembrei que eu ia perguntar, rapaz,
que era justamente uma das coisas que eu fui estudando nessa área do agronegócio, eu fui vendo, era justamente que eu me impressionei foi no pós-colheita da uva e o pós-colheita da manga, Aham. quando a gente tá falando da exportação, né? Que queria até pedir para você explicar isso, que acho que você tem mais propriedade Ah, disso, para explicar como é essa diferença do pós-colheita de uva de manga, que eu sei que manga, se for para alguns mercados, tem que cozinhar, tem um packing house, tem todo esse trabalho, né, maior. na verdade, uma praga, que é uma mosquinha, que é a mosca da fruta. Uhum, Essa mosca da fruta ela não é presente nos Estados Unidos. Então, para que a fruta que é colhida numa área onde tem a mosca da fruta presente, que é a nossa, você tem que ter uma série de critérios. Uma delas é que a população de mosca sua, na sua área, seja minimamente controlada. que aí vem o mosca média, né? Que aí vem o grande problema hoje do Vale do São Francisco, que o nível de mosca da fruta está altíssimo, está comprometendo toda a exportação, e aí estão ocorrendo uma série de campanhas de para Controla mais. controlar, para incentivar o controle, para reeducar o pessoal, mas é um problema muito sério mesmo que tá se vivendo hoje. Então vamos lá, o pós-colheita. A, essa fruta, essa fruta, a mosca vem e coloca O ovo dentro da o manga. ovo dentro da manga. Aí, aí Certo. vai criar uma larvinha lá dentro, ela vai se alimentar e com tantos dias depois ela vai eclodir e vai procurar outra manga para botar o ovo. E esse ciclo. E esse ciclo é eterno. Aí se você manda para os Estados Unidos, que não tem mosca da fruta, uma fruta com a larvinha se alimentando lá, quando chegar lá nos Estados Unidos, ela vai eclodir e vai sair. Então o que acontece? Por um estudo, foi determinado que para que a manga chegue lá nos Estados Unidos sem essa mosca viva, ou seja, mesmo que a manga tenha tido uma oviposição, ela não vai eclodir, ela tem que ter um tratamento térmico. Aí não me pergunte esses detalhes de quantas horas, quantos Não, graus, quanto aí. tempo banhado e tal, mas ela tem que cozinhar entre. Isso. Ela tem que receber um tratamento térmico para inviabilizar esse ovo que está lá dentro. E a uva a mesma coisa, só que a uva ela não é mergulhada em água quente. A uva ela tem que passar uma quantidade de dias com uma temperatura abaixo de 1 grau, 2 graus, 0 grau, -1, não sei qual que é. Tem Sei que um padrão tem um disso. intervalo de tempo, então você vai ovar um container aqui e vai colocar um termógrafo. Rapaz. Lá nos Estados Unidos alguém vai abrir esse termógrafo, se em algum momento deu um pico que calor. saiu do padrão, volta para trás. Acelera. Venha buscar de novo. Venha buscar de novo. Aí o vendedor chora. Se não é permitida a entrada lá. Mas Uhum. você tem que obedecer. E também esse tratamento térmico foi um estudo feito dizendo, ó, Rapaz. se passar 12, 13, 5, 20 dias, sei lá quantos dias são, com a temperatura abaixo de 1 grau, essa mosca vai chegar lá morta. Pronto. Mas, rapaz, que engraçado assim. É. Você pensa na manga, a manga você leva pra cozinhar e a uva você leva pra congelar. Leva Também pra é congelar. é um cozinhamento. São tratamentos que foram Tratamento determinados térmico, pelo sim. protocolo dos Estados Unidos, que estabeleceu um protocolo que para a manga vir, e tudo isso é fiscalizado. Lá Sim. eles não. Você vai chegar lá e vai, juro por Deus que eu fiz, não resolve, não. É fiscalizado. Lá não é palavra não, tem que lá eles ter- lá, você tem todo o protocolo Proce- para seguir, e esse protocolo você tem Tem que ser um provar. protocolo auditado também, auditável, né, que chama. Exatamente. Eu tive um privilégio, uma época atrás, a visitar a área da Ibacem, que eles fazem justamente essa área Isso, de isso. cozinhamento. E aí eu vi a magnitude que é pra gente conseguir ter uma manga daqui pra lá, que o custo é muito elevado, as máquinas é tudo importada, tem que ter todos esses controles. Mas o que Mas o bom é que traz essa garantia sanitária, que é o que é traz essa necessário, garantia né? sanitária para poder entrar lá. Mas é isso que eu estou falando. Tudo isso está em risco por disparada de população de mosca de fruta aqui no Vale de São E Francisco. por quê? Por que dessa disparada? Porque, na verdade, é complicado você manter essa população baixa, porque essa mosca, ela pega siriguela,
ela pega goiaba, ela pega manga. Então, uma frutinha de siriguela que tá lá no pé, que a mosquinha da fruta vai. Uhum. Pronto, a mosca, aí a fruta cai no chão, aí essa fruta vai eclodir e vai seguir o ciclo. Isso aí nas frutas naturais, a gente tem como conviver. O que é complicado é você ter um produtor. Com Lembra isso. da questão do tomate? Que tinha o cara que tinha lá uma Tava rocinha, pensando no tomate agora. a traça entrando e o outro acabou de plantar as mudinhas novas e ia ter que brigar com traça que o outro produtor não quer arrancar. A mesma coisa, a fruta, a manga madura cai do pé, cai no chão, o produtor tem que ir lá, tem que recolher, tem que enterrar. Isso é um protocolo obrigatório para ser feito para que essa mosquinha que está lá dentro da manga, ela, se essa manga for enterrada, ela, quando ela sair, ela não vai voar. Uma pergunta. Então é um protocolo que tem que ser cumprido aqui. Hoje, uma das coisas que acaba acontecendo, a gente teve até um final do ano agora, essa época ruim para manga, que foi o baixo preço dela, que acaba que muitos produtores tiveram que arrancar e tem vários vídeos Pronto. de o trabalhador arrancando e jogando no chão de Isso. qualquer jeito, porque o comprador não ia comprar porque Agora, não valeria a pena. agora a gente está mais ou menos na história do ovo e da galinha. Uhum. Porque o índice de mosca aqui está tão alto que está dificultando a exportação do Brasil. A manga, e manga, eu tô falando aqui como curioso, igual Uhum. qualquer um que ouve falar e conversa de boteca. Eu não sou especialista em manga, não. Mas em uva. Às vezes tem alguém me ouvindo e fala, que cara ignorante. Não. Quem estiver ouvindo aí achar isso, eu peço para nos ajudar e Me esclareça, por esclarecer aí. favor. A gente tá aqui para aprender, rapaz. Aí tava falando do... Da manga, que o pessoal não tem a preço, o pessoal acaba jogando no chão, né? Exatamente, joga no chão, mas não tem preço porque aqui era para exportar, tá tudo encavalado aí, porque você não tem qualidade para exportação, e aí pronto, e aí você começa a correr Entrou no atrás do ciclo. rabo. Aí é complicado demais isso, rapaz. Não sabia dessa coisa que tava acontecendo aqui, complicado, não, é rapaz. complicado, É preocupante mesmo. Não, e o pessoal, tem um pessoal que cuida de monitora esse índice de mosca na região, e é um pessoal que realmente tem que ser ouvido, porque o negócio tá ficando feio. Sim, sim, sim. Depois eu vou até atrás de alguém desse Pronto, segmento beleza. para trazer, porque isso a gente não pode deixar com que aconteça na região. É. Porque afeta toda uma cadeia da gente, né? Mas o Carl, veja, puxando um pouquinho já para o encerramento da nossa conversa, eu queria saber qual é a sua perspectiva de futuro para a região do agronegócio aqui no Vale. E não só no Vale, mas até no Brasil. Como você não está só aqui no Vale também do São Francisco, até por estar perto de São Francisco, né? Mas, enfim, Mas de como é que qualquer você vê essa questão do agro aqui no Brasil? Principalmente na nossa região, que o agro no Brasil pensa muito em soja, em gado, mas a gente está na parte da fruticultura, que muitas vezes é até esquecido nessas conversas. Na verdade, o agro que a gente fala de grãos, eles são muito fortes porque tem que ser, porque tem uma potência econômica mundial, é um royalty muito valorizado, muito demandado, e o Brasil é muito forte nisso. Então tem que ser, tem que caminhar. Uhum. A fruticultura também tem o seu lugar, também tem a sua. A gente tem aqui na região políticos importantes. Guilherme Coelho é um político que hoje é presidente da Associação Brasileira de Fruticultura, é um cara que está sempre Cabeçando e puxando muito aqui sempre a puxando região. muito para o Vale de São Francisco e agora hoje puxando muito para a fruticultura de uma maneira geral. E obviamente que nunca vai ser uma soja. Uhum. Mas tem um campo para crescer muito grande. Aqui o Vale de São Francisco tem muita fruta ainda para descobrir, o mirtilo está entrando agora, tem fruta para renascer ainda, tem goiaba, a gente pode melhorar a Inclusive- tecnologia de produção de banana, melhorar a tecnologia de produção de goiaba, voltar a ter acerola para produzir vitamina C, tudo isso tem um apelo muito grande e tudo isso é ciclo, vai, vem. Não pode ficar parado que o povo fica com fome. Exatamente. Você falou até do mirtilo, uma grande entusiasta, minha namorada, que é a Laura, que ela tá fazendo até o TCC dela nessa área do mirtilo, que vem também como umas... Como é que era? O super...
superfrutas, não, superfoods, que fala que é altamente rico em vitamina e Exato, tal. Acho exatamente. que é Ele tem até um apelo isso, dessa parte também, a gente tava exato. voltando na conversa sobre a Isso, questão da saúde, né? isso. E acaba que aqui no Vale a gente tem essa Tem, facilitação de ter acesso tem. mais fácil a essas frutas, Tem. E o né? mirtilo vai bem. O mirtilo, inclusive, já existe, é muito forte no Peru, por exemplo, Uhum. e já existem empresas que têm melhoramento genético de mirtilo, vão aparecer variedades Vai. desse mesmo grupo com variedades mais competitivas no que diz sentido à nutrição, talvez dentro, mas a concentração de colheita, que é uma Uhum. dificuldade do mirtilo, padronização de fruto, maior resistência para um trabalho de packing Isso aí e é mais o. tempo de prateleira, tudo Sim, isso aí sim. vai agregando com a genética. Sim. Agora, uma diferença que tem muito grande entre essas grandes culturas, Ah, cana-de-açúcar, soja, acho que não sei se café entra, grandes culturas, enfim. é, Pra falar besteira, eu vou ficar calado, né? é, Mas o que muda muito é a questão do quantitativo de mão de obras, né? é, Porque, em contrapartida, 1 hectare de soja, uma pessoa cuida de não sei quantos hectares de soja. é. Agora, 1 hectare de uva, Ave Maria, umas É 3, 4 meio de pessoas. gente. É mesmo muito de gente, sabe? Então, uma das coisas que eu vejo de grande diferencial aqui também na nossa região, de ser uma região que está crescendo, está puxando muita gente, é justamente também por essa mão de obra. Beleza que a fruticultura, ela gasta mais para produzir, mas fatura mais também, em comparação com É, soja, né? é. Você sabe me dizer mais ou menos, por curiosidade, quantos quilos ou toneladas 1 hectare de soja daria? Ah, não, aí eu vou estar te falando, vou estar dando um Um chute aí. chute? Não, então para Mas eu não. vou te dizer que proporcionalmente isso eu estava conversando com o produtor de soja lá de Barra, que está migrando para fruta. Uhum, Ele mais ou menos compara de você ter 350 hectares de uva, é um tamanho de negócio, tanto em recurso, como em movimentação financeira, como proporcional a você ter 7, 8 mil hectares de soja. pera aí, vamos botar aqui a conta. Mais ou Uns menos. 300 de uva é uns 7 É mil uns de 7 soja. mil de soja, mais ou Ave menos. Maria. Você vê a diferença que é, Em né? volume de Isso. dinheiro, em trabalho envolvido, porque a produção de uva vem. Vamos lá, nós estamos falando de melhoramento genético, onde é que foi o melhoramento genético, tudo. Depois você tem o trabalho do produtor em si, dentro da roça, para chegar até o produto final. A qualidade e o padrão Exatamente. Esse necessário. produto final ele vai ser embalado. Então você tem toda uma outra indústria de desenvolvimento de embalagem, de desenvolvimento de ideia, de como mandar essa uva para ela ficar mais tempo na Câmera prateleira. fria. Aí você pegou, colheu e embalou. Nós estamos na embalagem. Ah, Pronto. A certo. embalagem, você depois tem o sistema de refrigeração, você tem o sistema de transporte, você tem aonde é que essa uva sua vai chegar, como vai chegar. Qual é o E aí tempo de viagem? aí você tem dentro dessas empresas que controlam a oferta no mercado, você tem também a expectativa de preço, qual é o tempo de. Ou seja, quando a gente fala em. Nós estamos falando de uva, né? Uhum. Se a gente começar a falar de feijão, de seringueira, aí o espectro do agro vai virar Aumenta mais. vai ser interminável. Mas só em uva a gente falou de melhoramento genético, a quem faz a distribuição desse melhoramento genético a quem transforma isso tudo em alimento, a quem distribui o alimento, a quem revende o alimento. Uhum. E você vê que é uma cadeia bem complexa É uma nisso, cadeia né? bem complexa. Então, se a genética já não for uma genética adequada, Isso. complicou. Aí a Não, gente- aí vai vir outra fruta e vai tomar o espaço. Você tem uma cadeia, então Exatamente. não adianta aquela, você tem que ter a genética boa, mas não adianta ter a genética. Você tem que ter um Isso, laboratório exatamente. de qualidade para entregar qualidade, mas não tem que ter um laboratório, você tem que ter Quem a faz a garantia, distribuição. a distribuição. Você tem que ter produtores bons de qualidade. Aí vem o trabalho dos consultores, dos trabalhos, aí Exatamente. vem toda essa Pronto. Aí você cadeia. colheu a uva. Aí essa uva você vai botar numa caixa de papelão que não vai aguentar frio, que vai desmanchar, não. Então você tem todo um apelo de necessidade de tecnologia de ponta a ponta nessa Sim, cadeia sim. aí. Não tem nenhum que possa deixar o outro manco, não. Não pode deixar a peteca cair em cada não canto pode não, não, né? não pode não. Até chegar lá Massa, massa.
Zucal, rapaz, lhe agradeço muito por estar aqui, rapaz, ter algumas dúvidas e A gente, esclarecer sobre como essa questão de produção de uva, essa questão do Vale de São a gente Francisco. se meteu até em manga, que eu... É, não sabe mais a gente conversa inventa. aqui. Pareceu chique, né? Não, rapaz, mas a gente não É, inventa nada que a gente sabe que a é, sua experiência é, aqui, o seu know-how, acaba favorecendo essa conversa, beleza. a experiência vale muito mais do que a prática. Meu pai fala muito. Meu pai fala muito que eu sou muito teórico. Não, tem que ser muito em números, tem que ser mais prático. E, pô, todo jovem ainda tô buscando essa prática. Logicamente. Mas não adianta nada, eu sabia a teoria e quando for pra Isso. prática eu não sabia botar. A prática é que Mas diferencia os homens dos a meninos. prática você só vai aprender praticando. Sim, E sim, aí sim. você vai praticar e vai errar. Uhum, E aí, como fala o Niltinho, ele estava conversando com ele, ele falou que uma das grandes vantagens que ele vê de evolução aqui no Vale de São Francisco é justamente isso aí. O ciclo vai mudando, você tem que entender que está ficando para trás ou que está errando, não sei se o erro é a palavra certa, que está errando para dar um novo passo e seguir de novo, porque se você se afundar no que você acredita, o mundo vai passar e você vai ficar para trás. Então, vai evoluindo sempre e quem vem puxando essa evolução são justamente as novas gerações que estão entrando no mercado exatamente porque não tem paixão pelo antigo. Então vai, não se amarra com nada, detecta, reconhece o erro e toca para frente. sim, sim, tem que ser assim. Então isso é evolução. Sim. Tem uma coisa que eu converso, até falei também com o Pedrinho, que é justamente isso que o Vale precisa hoje. Eu vejo que um dos objetivos que a gente tem aqui no Labuta Podcast é fomentar que os jovens não se acomodem e deixem a vida passar. É, A gente tem que buscar a querer estar desenvolvendo, a querer estar melhorando sempre, sabe? Porque a vida é assim. A gente tem que pensar que, pô, vou deixar melhor do que eu recebi o mundo, porque é, é o objetivo, a gente tem que estar melhorando. E hoje eu sinto muita falta nos jovens esse sentimento. Eu vejo que tem que fomentar isso, sabe? E isso. um dos nossos objetivos é tentar trazer exemplos, pessoas que, como É, você, foi um nômade, nasceu na Argentina, foi Salvador, e não sei o quê, e acabou escolhendo ficar e ter aqui é como o Vale de São verdade. Francisco como sua casa. E eu acho que você não pensa em ir embora daqui ou. Não, penso não. E é isso, rapaz. Que eu vejo que quem mora aqui no Vale sabe que o Vale é fenomenal, É verdade. rapaz. É verdade. Zucal, quem queira entrar em contato com. Ixi, Maria. Chega, gaguejei. É. Quem quer entrar em contato contigo, como é que conseguiria? Você teria o Pronto, arroba do Instagram, o a gente WhatsApp? tem o Instagram, que é o RKF, É só RKF? RKF Mudas. RKF É Mudas? isso, isso. Certo. Vou estar Aí a pedindo pro gente pessoal passa aí colocar depois aí aí. o RKF. Você teria algum É. WhatsApp, caso alguém queira um orçamento, alguma coisa desse gênero? É fácil conseguir, a gente de uma maneira geral, eu tenho um WhatsApp que é o meu telefone, né? Uhum, Que é o 999980080. uhum. Aí qualquer coisa, liga, conversa Pronto, e aí eu pronto. explico, porque normalmente o pessoal liga querendo essas variedades novas e tudo. E aí, já aproveitando, tem que explicar que a gente é o propagador dessas variedades. E aí a gente recebe autorização dos laboratórios, como você chama, das empresas de Uhum, melhoramento, para você quer produzir uma dessas variedades. Pode ser Alton Crisp, pode ser Cotton Candy, pode ser Cherry Crush, qualquer uma dessas. Você tem que procurar a empresa que é autorizada. a dona dessa variedade. Você tem que montar isso aí. Eles vão fazer um estudo sobre a sua capacidade de colocar essa uva no mercado com a qualidade. Então, eles vão fazer uma análise de você como produtor e que mercado e de que forma você atinge o mercado. E aí eles vão te habilitar a ser um produtor licenciado deles. E Certo. aí eles vão te autorizar a você entrar em contato comigo para fazer a contratação das mudas. Então, no caso, para quem queira plantar É, uma patenteada, precisa. Você fica no intermédio de produção. exatamente, Mas exatamente. isso é entre as pontas. Ele me procura, eu vou explicar para ele quais são os caminhos, vou dar os contatos que ele precisa ter, mas naquela cadeia comprida eu tô aqui no meio. Sim, você ajuda ali para Exato. fomentar, né? Salvo as variedades de domínio público, que são
As As da uvas, Embrapa, esse pra Vitória, as da Embrapa, Itália. as da Embrapa são umas patenteadas diferentes. Uhum. Ele não precisa ter autorização da Embrapa para plantar. Eu que tenho que ter autorização da Embrapa para vender. E você já tem hoje. Já tem. Aí Então- depois a gente fecha um relatório anual e eu pago para a Embrapa os royalties devidos a elas. E tem as outras que não são nada, que são as Itália, Thompson, as variedades de uva, de vinho e de suco, todas elas nenhuma são patenteadas nem nada. Então você liga para mim e fala, eu queria Malbec. Aí eu faço a muda e te entrego o Malbec. Ah, massa. Sem nada. Sem nada. Essas aí já são de domínio público. Uma pergunta, o gosto da uva Malbec é ruim? Não. É bom? É docinho ou é mais... É extremamente doce, porque você só colhe ela quando ela tem um Galbrix bem elevado e ela tem uma série de características do fruto que o enólogo quer. Então, em uma delas é exatamente a quantidade de açúcar, que é o açúcar que vira álcool, né? No processo de fermentação. Sim. Agora, dentro do Brix, qual seria o Brix mais ideal para vinho e qual é o Brix mais ideal para uva de mesa? Para uva de mesa, o pessoal aqui, na verdade, isso vai muito do gosto de cada um. Cada variedade tem o seu Brix mínimo para ser colhido, mas tem no fundo mesmo, para o consumidor, tem uma relação Brix-acidez. Se você tiver uma uva muito ácida e ela for muito doce, talvez ela sendo menos doce, mas menos ácida, ela vai ficar mais doce no seu sentido, na sua percepção, e fica para o meu gosto mais enjoativa, porque para mim o equilíbrio de Brix e acidez É variado, né? é fundamental, mas cada variedade tem o seu ponto ótimo. E as de vinho, o Brix sobe muito no final. Mas aí tem outros componentes, que é o tanino, que é não sei o que, Então, aquelas essa questão coisas do todas. Brix ideal é variado. Não, o Brix ideal é variável, não. O Brix ideal, cada variedade tem o seu equilíbrio. Não, é Brix variável. é variado. para uva de mesa, você pode falar que é de 15, 15,5 Um exemplo, até Vitória. 22. Uma vitória, você colher ela com 18 a 20, 22, tá bom. Massa. Às vezes ela fica mais doce que isso, mas Fica aí enjoativa. ao mesmo tempo vai começando a perder a acidez. Aí fica muito enjoativa, você não consegue comer Vitor muito. vai comendo, daqui a pouco come um balde todo e a boca toda vermelha. Pronto, exato. Certo. Zucal, muito obrigado pelo papo. Imagina, cara. Você quer deixar recado pra alguém, conversar com Não, alguém? tranquilo. O Pronto. recado acho que já tá dado, né? dado aí, já passei o telefone, qualquer coisa. Pronto. Entre em contato aí. E a gente também vai estar deixando um tanto quanto na... Você tem site? Tem. Pronto. Eu te passo aí pra gente. Passa que a gente deixa... Vamos deixar o site de vocês Beleza. na descrição do nosso vídeo. Joia. Junto Instagram também e com o Instagram. E o WhatsApp. E o WhatsApp também, para caso alguém queira entrar em contato para produzir uva aqui no Vale, que, rapaz, é um negócio que dá sucesso. Quem vai produz embora. uva fica rico aqui, viu? E, pessoal, se você ficou até aqui, eu peço para curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha interessante e assinar o sininho da gente. E desde já eu agradeço a atenção por estar até nesse momento da gente. Um forte abraço e Valeu, meu muito amigo. obrigado, cara. Muito obrigado Valeu. você que ficou em casa até agora assistindo Tá nós. bom. Ou no carro, não sei. Valeu!